Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao nosso culto. Agora nós vamos ouvir o nosso prelúdio. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Irmão, antes de ler a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração para que Deus ele fale aos nossos corações através da palavra, tá? Aleluia, Senhor Deus, santo, santo é teu nome, Pai amado. Nós te adoramos, Senhor Deus, te bendizemos por esse momento, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu cuidado com o teu povo, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor Deus, para aprender um pouco mais a tua palavra, Senhor Deus. Venha o teu reino, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, com o teu povo, Senhor Deus, sobre essa palavra, Senhor Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, abra, Senhor Deus, as nossas mentes, Senhor Deus. Venha o teu reino, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Fale, Senhor Deus, com cada um de nós, Senhor Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor que está em Lucas 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, a partir do versículo 10. O título desse tema estará escrito assim: Uma cura no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela estava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso, disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-los para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. E por que é que sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Versículo 17
fala assim: os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Irmãos, aqui a palavra do Senhor, ele fala a respeito de uma mulher. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa mulher. Esse texto, irmão, ele relata a situação de uma mulher que vivia encurvada. Já havia um bom tempo. Na Bíblia fala mais ou menos de 18 anos. Interessante é que ela não nasceu encurvada. E essa situação, ela foi aos poucos e provavelmente quando ela andava, ela só via o quê? Via o chão. Quando ela andava, ela via as pedras, via o barro. Provavelmente ela conhecia as pessoas através do quê? Através dos pés. Quando passava. Não sei se ela falava com as outras pessoas devido à situação dela, devido a esse encurvamento. Outra consequência do encurvamento, além das dores, trazia também para essa mulher muitas limitações. Pois quando a pessoa ela está encurvada, ela só consegue fazer 2 movimentos. O primeiro movimento é só de olhar para baixo e o segundo movimento de olhar para trás. Ela não consegue levantar a cabeça, somente esses 2 movimentos. Mas mesmo diante dessa situação de encurvamento, de dores, ela ia aos sábados para o templo. Essa situação ela não deixava ela em casa, ela ia ao templo, mesmo diante de todas as dificuldades. Sabendo que o inimigo foi ele que colocou essa doença nela. Se pensarmos hoje em relação a essa mulher, se pensarmos hoje em relação a essa encurvadura, hoje existem muitas pessoas encurvadas, mas não encurvadas fisicamente, encurvadas espiritualmente. Existem pessoas que estão encurvadas na alma, doenças espirituais, encurvadas no medo. O medo muitas vezes faz as pessoas ficar o quê? Paralisada, não andar, não fazer as coisas de Deus. Recentemente eu estava ouvindo uma pregação e um pastor estava falando. O pastor ele tinha mais ou menos quase 60 anos. E ele estava contando que ele tinha tanto medo de ser um pastor, mas tanto medo, que agora que ele estava fazendo teologia, olha só, acho que 58 anos agora que ele criou coragem para fazer teologia. E olha quanto tempo ele ficou encurvado diante do medo. Encurvada na angústia. Muitas vezes a pessoa não sai de casa, fica angustiada. Isso impede a pessoa de orar, a pessoa de ler a Bíblia, a pessoa de servir ao Senhor. Encurvada aonde? Também na ansiedade. Fica pensando nas coisas que podem acontecer, não aconteceram, mas fica com aquela ansiedade, e aquela ansiedade não deixa a pessoa fazer as coisas do Senhor, ir para frente, fazer as coisas até mesmo em casa, por conta da angústia. Encurvada muitas vezes no passado, porque se nós pensarmos nessa mulher, a encurvadura dela fazia ela olhar para onde? Só para trás, porque só tinham 2 movimentos. E muitas vezes, na nossa igreja, muitas pessoas estão olhando para onde? Para o passado, não estão olhando para o presente. E isso também é um tipo de encurvadura, que incapacita a pessoa a fazer a obra do Senhor. Encurvada também na área da insegurança. Tem medo de orar, tem medo de ler a Bíblia, tem medo de fazer visitação. Encurvada em relacionamentos doentios, relacionamento marido-mulher. O esposo não deixa a mulher ir para a igreja, a mulher não deixa o marido ir para a igreja, a fazer as coisas do Senhor. Encurvada em situações do cotidiano, uma coisinha simples, mas deixa também a pessoa encurvada, na casa, nos filhos. Encurvada em pensamentos. Quantas pessoas dentro da igreja
estão nessa situação, encurvadas nos pensamentos, que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que não tem jeito. Mas hoje, Deus ele trouxe uma palavra de fé e de esperança. A palavra de Deus fala que naquele dia tinha um pregador muito especial, Jesus Cristo. Isso está no versículo 12. Vamos dar uma olhadinha? Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Olha só o que o Senhor falou. Quando ele viu aquela mulher naquela situação, o que ele fez? Você está curada. Quando Jesus ele viu e olhou e disse que está livre da sua enfermidade, isso também está continuidade do versículo 13, o que ele falou? Ele pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Primeiro ele viu a mulher e falou: você está curada. Depois ele colocou e pôs a mão sobre ela e falou: e se endireitou. Com certeza, se nós pensarmos hoje, aquela mulher, 18 anos nessa situação, e assim, foi o inimigo que colocou essa doença nela. Só que existem muitas encurvadoras que são doenças da alma. E nesse momento, quando a mulher se viu curada, com certeza, ela deve ter glorificado muito o nome do Senhor. Ela não deve ter ficado parada. E em Isaías 53, no versículo 4 e no versículo 5, fala assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido por conta das nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Irmãos, Deus já nos deu aqui uma resposta. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Aqui na palavra do Senhor, Ele não está falando que seremos sarados. Fomos sarados. Então, temos que tomar posse dessa palavra. No versículo 15, depois do milagre que havia acontecido, aconteceu também uma coisa muito interessante. Jesus ele foi repreendido pelos chefes das sinagogas. Jesus aqui, ele dá uma bronca. Sabe por quê? Aquela mulher não era uma mulher qualquer. Aquela mulher era uma filha de Abraão. Ou seja, uma mulher piedosa que vivia e que servia a Deus, que estava presa pelo inimigo. Irmãos, nesse texto, Deus tem 3 coisas para nos ensinar. Primeiro, precisamos ser curados da nossa encurvadura, pois Ele já levou todas as nossas enfermidades. Segundo, não existe dia para curar. Deus é soberano e Ele cura aonde que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele não precisa de um dia específico para curar. Terceiro, somos filhos de Abraão também. Isso está em Gálatas 3, que fala assim: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você é uma filha de Abraão, você é um filho de Abraão. Então você tem que tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Em relação ao encurvamento do medo, olha que a palavra fala sobre isso em Deuteronômio 31:6, que colocam: sejam fortes e corajosos, não se assuste, nem tenham medo deles, pois o Senhor, o nosso Deus, quem irá com vocês, Ele não os deixará e nem os abandonará. Isso daqui está o quê? Em Deuteronômio. Tome posse disso. Não fique com essa encurvadura de medo. Em relação à encurvadura da angústia, olha só o que diz no Salmo 86:7. No dia da minha angústia, clamei a ti,
porquanto me responde. Ou seja, o Senhor, Ele responde no dia da sua angústia. Então não é para ficar angustiado em casa. Ora ao Senhor, vá ao Senhor. Em relação à ansiedade, em 1 Pedro 5,7, que ele fala assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, não é uma ansiedade, você vai lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em relação à encurvadura do passado, 2 Coríntios 5,17, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que surgirão todas novas. Isso é em relação ao passado. Não fique no passado, não fique se lamentando. O Senhor já fez nova todas as coisas. Em relação à encurvadura da insegurança, que fala assim, em Isaías 41:13: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, quem o seguro pela mão direita e lhe diz: não temas, eu os ajudarei. Olha só, é o Senhor que quer te ajudar, mas você tem que ir ao Senhor. Não fique segura. Em relação aos filhos, em Provérbios 17:6, que fala assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Até para os seus filhos o Senhor tem uma promessa. Em relação à casa, Josué 24:15, que fala assim no final desse verso, ele coloca assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A encurvadura do pensamento, que fala em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amado, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aqui o Senhor, Ele está bem claro, não é para ficar pensando em coisa ruim. Pense nas coisas lá do alto, pense no Senhor, o que é puro, o que glorifica o nome do Senhor. Não fique em casa pensando em coisas ruins. O Senhor não manda pensar coisas ruins. O Senhor está falando, pensar em coisas boas, tudo o que edifica o nome do Senhor. Irmãos, não fique encurvado perante essas situações que foram faladas. Deus veio para libertar o povo. Peça a Deus, clame, ore ao Senhor, coloque diante de Deus aquilo que está te deixando encurvado. O Senhor não quer que ficamos encurvados. O Senhor, Ele está levantando uma igreja, não uma igreja encurvada, uma igreja que precisamos estar retos, não encurvados. Deus, Ele é poderoso para te libertar, trazer a cura, restauração. Entregue a área da sua vida que está encurvado para o Senhor. Ele tem palavra de vitória sobre todas essas encurvaduras. Amém, igreja? Agora eu gostaria que você fechasse os olhos. Vamos orar ao Senhor. Vou orar para que Deus fale perante essa palavra. E se você se sente encurvado em qualquer área que eu falei aqui, que nós estudamos, coloque diante do Senhor, aonde que você estiver. Se você estiver no seu quarto, se você estiver na sua sala, coloque essas áreas diante do Senhor. Deus não fez um povo, essa mulher era filha de Abraão, e nós também somos filhos de Abraão. Deus não quer um povo encurvado, porque Ele, em Isaías, Ele já nos sarou, e isso é uma promessa dEle. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, aonde que você estiver, coloque-se diante do Senhor, coloque a encurvadura que você sente que você tem perante o Senhor. Vamos orar, igreja?
Aleluia, Senhor Deus, santo, santo é teu nome, Pai amado. Essa é a tua palavra, Senhor Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, cremos, Senhor Deus, na tua palavra, Senhor Deus. O Senhor veio hoje, Senhor Deus, para libertar, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, encurvados, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, como o Senhor fez, Pai, com aquela mulher, Senhor Deus, com a tua filha de Abraão, Senhor Deus. Que os teus filhos, Senhor Deus, também possam ser libertos, Senhor Deus, dessas encurvaduras, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Traga, Senhor Deus, libertação ao teu povo, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, na alma, Senhor Deus. Oh, Pai amado, venha o teu reino, Senhor Deus, sobre a vida do teu povo, Senhor Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, traga, Senhor Deus, a tua libertação, Senhor Deus, sobre a vida do teu povo, Pai amado. Senhor, o Senhor deste, Senhor Deus, essa palavra, Pai, para ser falada, Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus. Cremos, Senhor Deus, que a boa obra, Senhor Deus, que o Senhor começou, Senhor Deus, o Senhor vai terminar, Senhor Deus, na vida de cada irmão, Senhor Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nesse momento vamos orar por nós mesmos, pelos nossos familiares, pela nossa nação. Você aí da sua casa, ore pelas suas causas. É importante que nós apresentemos a Deus as nossas necessidades e nós intercedamos, como sacerdotes que somos, por aqueles que precisam da misericórdia do Senhor. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, que olhe para nossas vidas, para as nossas situações, como temos passado nesses dias difíceis de pandemia. Muitas famílias estão desempregadas, muitas famílias estão enlutadas. Pai, muitas famílias estão passando por situações muito difíceis, Senhor. Por isso nós te pedimos, entra com a sua misericórdia, entra com a sua graça, entra com o seu perdão, entra, Senhor, com a sua benevolência. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, guarda o teu povo, livra-os de todo perigo e todo mal. Traz consolo, traz esperança, traz o emprego, traz o alimento a todos aqueles que estão precisando de algo, Senhor, da tua parte. Sabemos que o Senhor é bom, Senhor, e é teu prazer abençoar. Por isso, Senhor, entra em cada casa, em cada lar, daqueles que estão nos ouvindo nesta hora, Senhor. Entra com provisão, põe a tua mão sobre cada causa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Independente se conhece o teu amor ou não conhece, mas, Senhor, que a tua misericórdia alcance a todos. Pai, agora, Senhor, nós te pedimos, nos dá condições, Senhor, para que possamos passar por todas essas situações que estamos vivendo e lá no final dela, podermos, Senhor, nos alegrar na tua presença e saber que o Senhor cuidou de nós, como sempre fez, ó Deus. Pai, não nos deixa esmorecer, não nos deixa desanimar, mas, Senhor, que a tua graça nos conduza, que a fé no Senhor Jesus Cristo nos fortaleça, Pai. Oramos em nome de Jesus, pela tua igreja e pela tua causa, em nome de Jesus. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento ele me abandona, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não sua
sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Ó, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias e as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos de tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vamos orar pela palavra. Aleluia, Senhor Deus, santo é teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, te bendizemos, Senhor Deus. Agora, Pai, colocamos diante do teu altar, Senhor Deus, a vida do teu servo, Senhor Deus, que irá trazer a tua palavra, Pai. Abre, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor Deus, para receber a tua palavra, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, a ficar atentos, Senhor Deus, porque vamos, Pai, nos alimentar, Senhor Deus, da tua palavra, Pai. Traga, Senhor Deus, a tua unção, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, o teu renovo, Senhor Deus, através da tua palavra, Pai amado. Fala, Senhor Deus, com o teu povo, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, com os teus filhos, Senhor Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e te bendizemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Paz do Senhor, queridos. Mais uma vez, nosso coração se enche de alegria de estar juntamente com os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor. E nesta semana, nós vamos falar sobre o mistério de Deus. Muita gente ouve por aí, né, o pessoal dizer sobre os mistérios de Deus, desvendar os mistérios de Deus. Mas, que mistérios são esses? Essa palavra, geralmente, ela refere-se aos desígnios de Deus, à vontade de Deus sobre a salvação de todos os seres vivos. Bem? Então, nós vamos destrinchar isso. A salvação, ela é um mistério de Deus. Muito bem. Para nós começarmos, o mistério da salvação está completamente relacionado com a pessoa e o ministério e o testemunho de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada? Abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 13 e versículo 11. Mateus 13, 11 diz assim: Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nesse trecho da palavra de Deus, Jesus Cristo está falando com seus discípulos, explicando-lhes a parábola que ele havia feito antes, a parábola do semeador. E ele diz para aqueles seus discípulos que para eles era dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para os outros não. Bom, Cláudio, mas que mistério é esse? Vamos lá, vamos ver. Romanos 16, versículo 25 ao 27, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que aquele Deus que era poderoso para confirmar o seu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então ele está falando o seguinte, que tinha um mistério oculto aí e que Deus estava revelando. Revelação do mistério que estava desde tempos eternos oculto. Nossa, irmão Cláudio está fazendo mais mistério que o próprio mistério. Mas é isso. Vamos por partes. Primeiro vamos saber entender que a palavra de Deus, o Evangelho, veio para desvendar esse mistério. Porque esse mistério estava oculto. Talvez não para alguns homens de Deus que profetizaram a respeito desse mistério. Mas, na sua grande maioria, toda a humanidade estava no escuro, sem saber dos mistérios de Deus. Estava tudo oculto aos homens. Inclusive aqueles estudiosos da lei em Israel. Ok? Efésios, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então aqui Paulo está se apresentando na sua carta, né? Ele, o apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, né, não sua, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Então ele estava saudando os crentes e os fiéis de Éfeso. Bem? E ele diz: a vós graça e paz da parte do nosso Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem? Então ele estava desejando paz e graça para aqueles irmãos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, aqui ele está bendizendo ao Senhor
que nos abençoou de todas as maneiras espirituais e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Amém? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do amor dele. Então, o Senhor nos predestinou antes da fundação da terra, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, o Senhor nos chamou para ser santos, viu, igreja? Viu, amados? Para sermos santos no Senhor e irrepreensíveis. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua boa vontade, né? Então, nós fomos predestinados para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Bem, queridos? Até aqui os irmãos estão acompanhando? Então, vamos lá. E para que ele fez isso? Por que Deus fez isso? Nos predestinou, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Para que ele fez isso? Para louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então veja, ele fez tudo isso para a sua própria glória, a glória da sua graça, pelo qual ele nos fez agradáveis a si. Então, se nós somos agradáveis a Deus, é por intermédio de Jesus Cristo. A gente vai falar bastante sobre isso. Então veja, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, em Jesus, no amado, nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício que ele fez por nós, a remissão dos pecados, das ofensas, e tudo isso segundo a riqueza da graça do Senhor para conosco, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Agora ele vai falar sobre o mistério, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Olha, então veja que interessante, no que consiste esse mistério de Deus. O mistério constitui que Deus propôs em si mesmo de tornar a congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Ou seja, fazer convergir todas as coisas para Cristo. Lembra do corinho lá que nós cantamos sempre? Que todas as coisas são para Ele, por Ele, toda a glória é para Ele, por Ele, todas as coisas são feitas para Cristo, por Cristo, para que Ele seja honrado, glorificado. Então veja, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então vai chegar uma hora, no tempo exato, que todas as coisas irão convergir para Cristo. Lembra das passagens bíblicas que dizem que diante dele todo joelho há de se dobrar, que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Então é desse mistério que estamos falando aqui, tanto as que estão nos céus, tantas coisas que estão nos céus, como as coisas que estão na terra. Amém, amados? Então, o mistério de Deus, a vontade de Deus, é que Cristo seja o centro de todas as coisas. E aí ele continua, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os primeiros que esperamos em Cristo. Amém, amados? Então, o mistério de Deus, ele está relacionado com a pessoa e o ministério e o testemunho de Jesus Cristo. O mistério de Deus está embutido em Jesus Cristo.
E nós precisamos ter em mente isso. Bem? Bom, a segunda coisa, o mistério implica a soberana vontade de Deus, o seu conhecimento secreto e o propósito bondoso de revelar tal conhecimento em e por meio de Jesus Cristo. Vamos entender isso aqui de novo. Ó. Esse mistério implica a soberana vontade de Deus, ou seja, aquilo que Deus quer. Não é o que nós queremos, não é o que o mundo quer, mas esse mistério, ele trata daquilo que Deus quer. E veja, o seu conhecimento secreto, o propósito bondoso em revelar tal conhecimento para a humanidade. E tudo isso por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser o veículo, o caminho, a comunicação de Deus para que nós conheçamos os seus desígnios, a sua vontade, o seu querer, aquilo que ele pensa. Jesus Cristo é o caminho para essas coisas. Esse é o mistério de Deus. Vamos nos aprofundar nisso. Colossenses 1, do versículo 24 ao versículo 27, diz assim: Regozijo-me agora no que padeço por vós. Aqui é Paulo falando que ele estava se alegrando naquilo que ele estava sofrendo por aqueles crentes de Colossos. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então aqui Paulo estava dizendo que ele se regozijava em sofrer pelo corpo de Cristo, que é a igreja, e cumpria o resto das suas aflições. E ele diz: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, mais uma vez aqui ele está falando da vontade de Deus, que o chamou, que o escolheu, para que ele levasse a palavra de Deus para os gentios. E aí ele diz uma coisa importante: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Irmão Cláudio, mas que mistério é esse? Ao qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha, então o mistério de Deus é Cristo habitando o nosso homem interior. O mistério de Deus é a vida de Cristo preenchendo os nossos vazios, nos dando um sentido para a nossa vida, trazendo um propósito real para a nossa existência. Esse é o grande mistério de Deus para a vida do homem, Jesus Cristo. Ele é o tema central da palavra de Deus, da Bíblia. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos lá em Gênesis, Deus já apontando para Jesus Cristo, que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, todo o Velho Testamento, nós vemos ele apontando para Cristo. E o Novo Testamento também apontando para Cristo, mostrando a centralidade de Cristo para a vida humana. Bem, queridos, ele é o princípio da fé. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança. É em Cristo e nas suas promessas que nós devemos nos agarrar. Então veja aqui, voltando ao texto, ao qual Deus quis, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as suas riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Então, Deus queria mostrar para os gentios, não só para os gentios, mas como os judeus também, mas os judeus não tiveram capacidade de enxergar Jesus, que Cristo em vós, esperança, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Olha, nós vamos viver gloriosamente na presença de Deus, mas é Cristo que nos dá essa esperança, é Ele que nos conduzirá. Terceira coisa, a inclusão dos gentios junto com os judeus na promessa de salvação do Evangelho
de Jesus Cristo é a parte do mistério revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas. Vamos repetir aqui. Tanto os judeus quanto os gentios são partes do mistério de Deus acerca do Evangelho de Cristo. Cristo, ele vai unir esses povos. Cristo, ele vai fazer a mediação entre os homens de todas as línguas, de todas as nações e etnias. É ele que fará essa ponte entre os homens e Deus. Vejamos o que diz Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, Paulo está falando um pouco do seu sofrimento, daquilo que lhe foi dado para fazer, o que lhe foi incumbido de fazer, mais uma vez, que era pregar a palavra de Deus. E aí ele quer que os irmãos de Efésios compreendam como ele o mistério de Cristo. E ele começa a falar: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Mais uma vez ele está falando que essa revelação, ela se dá quando Cristo vem ao mundo e se revela para o mundo. Isso não foi feito nos séculos anteriores, mas no momento exato, na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos quer dizer, na hora exata, no momento exato, ok? E veja, ele fala assim: o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então Cristo, quando vem ao mundo e começa seu ministério, ele é revelado para o mundo. Ele começa a expor as trevas que estavam ocultas, começa a expor também a luz e o reino de Deus, um em contraponto ao outro. E ele continua dizendo: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro, pelo dom da graça de Deus me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora esta igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Bem, queridos, vamos digerir isso aqui. Então, Paulo fala assim: olha, que os gentios nós somos co-herdeiros com Cristo, de um mesmo corpo. E não só nós os gentios, viu, queridos? Mas também o judeu também faz parte da salvação de Deus. Mas agora é por intermédio de Jesus Cristo. E veja, ele fala que foi feito ministro pela graça de Deus, segundo a operação do seu poder. E ele, o mínimo de todos os santos, foi dada essa graça de anunciar por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, se nós pegarmos todas as promessas do Senhor Jesus Cristo que Ele nos fez, são maravilhosas. São coisas incríveis. Mas nós mesmo achando maravilhosas as promessas do Senhor, nós não conseguimos compreender todas as riquezas dessas promessas que Deus fez
a nós através de Jesus Cristo. Nossa mente não é capaz de acompanhar o valor que há nessas promessas. Nós sabemos que é bom, que as promessas do Senhor trazem vida, que elas são boas, mas nós não conseguimos divisar ou dar valor ao tamanho das promessas que Ele fez por nós. Elas são, na verdade, incompreensíveis para nós. Nós falamos daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós entendemos, mas essas promessas vão além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Irmãos, é lucro seguir a Cristo. É uma vantagem danada ser servo de Deus, se você entende o valor das promessas de Cristo sobre a sua vida. Muitos crentes não dão valor às promessas de Cristo e buscam as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo, e acabam como muitos crentes por aí, inclusive na mídia, não é verdade, que envergonham o nome do Senhor Jesus Cristo, que escandalizam os servos do Senhor Jesus Cristo. Esses não conhecem realmente as riquezas das promessas do Senhor Jesus Cristo, porque se conhecessem, não iriam atrás dessas riquezas terrenas. A palavra de Deus nos ensina a buscar as riquezas que são do alto, porque elas são duradouras. Bem, queridos? Mas aqui, retomando a nossa linha de raciocínio, Deus fez do apóstolo Paulo o seu ministro para nos mostrar essas riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, aqui Paulo ele tem uma tarefa de nos revelar esse mistério que estava oculto. E olha, que interessante, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, que fosse revelado a sabedoria extraordinária do nosso Deus, segundo o eterno propósito dele, que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, ele queria revelar isso aos principados e potestades. Porque, sabe, irmãos, esses principados e potestades que há no ar, eles acham que são donos das coisas, não é? Que são donos das almas, que podem fazer tudo o que quer, mas não é bem assim. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E a salvação, a remissão dos pecados, Ele dá a quem Ele quer. Então, Deus, através do seu mistério, que é Cristo Jesus, Ele vai mostrar para esses principados que eles não são nada, que eles não têm poder algum, que eles não mandam nada, que é Deus, através de Jesus Cristo, o Salvador, o que vai proporcionar vida para aqueles que confiam em Deus através de Jesus Cristo e da sua palavra. Então, Deus vai mostrar para todos os seres a sua sabedoria através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Dando sequência aqui, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então aqui fala de ousadia e confiança. Irmãos, siga Cristo. Ele vai te dar ousadia, força e entendimento de quem você é em Cristo e qual o propósito de Deus para com a tua vida. Quarta e última coisa, o mistério inclui a sabedoria divina. O acesso a tal sabedoria está aberto como um caminho gradual e ascendente ao crente e é revelado pelo Espírito de Deus. Bem, queridos? Então, você tem acesso à sabedoria de Deus que está contida em Cristo Jesus. Esse caminho está aberto e ele é um caminho gradual e ascendente. Não pense que você vai vir para o Evangelho e você já vai com um passe de mágica, está sabendo tudo. Não.
Isso é um processo de aprendizagem, não é verdade? Veja, vamos entender isso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 16. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, ou seja, aqueles crentes que são maduros, não é? Paulo estava falando com crente maduro, não estava falando com crente neófito, ou seja, novo na fé. Mas não de sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, Paulo, ele não estava falando de uma sabedoria humana, do conhecimento da vivência que nós temos durante anos, vivemos 70 anos, temos uma esperteza e uma sabedoria. Não, Paulo não estava falando dessa sabedoria, mas uma sabedoria divina. Veja lá, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou desde o princípio das eras para a nossa glória. Ou seja, foi Deus que deixou oculto esse mistério. Para quê? Para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então nós, homens, não sabíamos do que se tratava a vinda de Cristo. Por isso nós o crucificamos. Quando eu digo aqui nós, estou falando dos homens, irmãos, porque geralmente o pessoal fala, foram só os judeus que crucificaram. Não. Foi nossa culpa também. Nossa culpa estava lá junto também, somatizando, tá, queridos? E veja, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amado, todo o nosso sofrimento, todas as nossas questões, quando chegar a nossa época da nossa redenção, quando estivermos com Cristo, olhando face a face com Cristo, tudo que você passou não vai ter mais importância nenhuma para você. Você vai esquecer das suas dores, Cristo vai enxugar as suas lágrimas, e o que os seus olhos vão ver, que sua mente vai presenciar, são coisas extraordinárias. Olha, é o que o texto está dizendo, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha, Deus nos tem dado o seu Espírito. E esse Espírito nos fortalece e nos mostra e nos revela aquilo que Deus há de fazer conosco. Mas nós precisamos confiar nas suas palavras e estarmos ligados a Jesus Cristo, como a vara ligada ao tronco, à árvore. E veja, pois quem dentre os homens conhece as coisas de homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que as coisas dos homens, quem entende é o espírito humano. Nós entendemos da nossa carnalidade, dos nossos desejos, sabemos que temos tudo isso daí. Mas quem conhece as coisas de Deus, os mistérios profundos de Deus? O Espírito Santo de Deus. E se você recebeu o Espírito Santo de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem acesso às coisas de Deus, aos baús contendo os tesouros
de Deus para a tua vida. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão com esse Espírito Santo, para que na medida que você vai crescendo em fé, você também vai crescendo em conhecimento, sabendo qual a vontade de Deus, quais são os seus propósitos para com a sua vida. Então, quem conhece o Espírito de Deus, senão o próprio Espírito Santo dele? E veja, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. E às vezes nós queremos fazer com aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que eles tomem atitudes espirituais, que eles façam aquilo que é correto diante de Deus, mas se eles não tiverem o Espírito Santo de Deus dentro de si para os conduzir para a verdade e para as coisas de Deus, amado, nós vamos perder tempo. Não é com a nossa fala, com a nossa filosofia, com as nossas questões, com a nossa psicologia, que nós vamos convencer as pessoas a serem espirituais ou a fazer as coisas certas. Ninguém convence ninguém de nada. Se não for Deus e o seu Santo Espírito para convencer o homem do pecado e da justiça, nenhum de nós humanos somos capazes de fazer isso. No entanto, nós nos pegamos tentando convencer as pessoas a fazerem as coisas espirituais, que às vezes nem nós mesmos fazemos. Pense nisso. Então, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Eles acham que é besteira, que é loucura. Que, você é antiquado, você é quadrado, você é do século passado, você é da Idade Média, você é extremista, não sei o quê. Veja, irmãos, é necessário ter o Espírito Santo de Deus. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então, na medida que você vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, você vai conhecendo, você vai tendo acesso aos mistérios de Deus em Cristo Jesus. Isso é importante nós sabermos. Às vezes nós perdemos muito tempo com as questões humanas e deixamos de nos encher do Espírito Santo de Deus. Bem? Dando sequência aqui, concluindo, Cristo é o mistério de Deus. Jesus Cristo é o mistério de Deus para a nossa vida. Amém, amados? Colossenses 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então Paulo está falando aqui aos Colossenses que ele estava lutando por eles, pelos que estavam em Laodiceia e também para aqueles que ainda não o conheciam pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Então Paulo esperava que os crentes alcançassem o entendimento, a riqueza do pleno entendimento. Para quê? Ele esperava isso daqueles crentes e lutava por isso, a fim de que eles conhecessem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, irmãos, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha isso. Vou ler de novo. A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nós buscando coisas em outro lugar, né, irmãos? Puxa, é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. É nele que devemos buscar refúgio, salvação, alegria, entendimento, conhecimento, força. Às vezes nós vamos buscar força lá no irmãozinho, né? Que às vezes é mais fraco que nós. Às vezes nós vamos buscar a solução
por aquele amigo. Mas onde está o centro de todas as coisas? De sabedoria, centro da fé, onde a nossa fé deve estar calcada, baseada, alicerçada. É Cristo, irmãos. Ele é o caminho. Ele não é um caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É Ele, irmãos. É nele, é por Ele que nós devemos viver. A nossa vida tem que ser pautada nos seus exemplos, nos seus conselhos, nas suas promessas, naquilo que Ele determinou para nós. Mas, no entanto, muitos crentes estão buscando a sua felicidade na política, ou no trabalho, ou nas questões humanas. Não estou dizendo aqui que você não deve estudar, trabalhar, ter uma profissão, ou até mesmo ser um político, mas o teu alvo tem que ser Jesus Cristo. Glorificá-lo, honrá-lo, obedecê-lo, amá-lo e servi-lo. E como eu sirvo a Cristo? Servindo os demais. Então nós vamos achar em Cristo a riqueza que não há em outro lugar. Nós vamos achar em Cristo a esperança que não há em nenhum outro. Não existe nada, nem ninguém que possa suprir todas as nossas necessidades, além do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta e o autor e consumador da nossa fé. Por isso, amados irmãos, no dia de hoje, aprenda isso, que o seu foco tem que ser o Senhor Jesus Cristo, que o seu foco tem que ser a vida dele e os seus exemplos. Esquece as demais coisas. O Senhor vai te instruir. Foque primeiro nele, em Cristo Jesus. Porque fazendo isso, você estará agradando a Deus. Porque esse é o mistério de Deus para com a humanidade. Cristo. Quem não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo, acha tudo isso uma besteira, uma história bonita, não sabe do valor e a riqueza que há em Cristo Jesus Cristo. Não dão importância para ele. E é por isso que muitos serão lançados no inferno. É por isso que muitos vão padecer, porque rejeitaram esse Senhor Jesus Cristo. E olha, queridos, a sua vinda está perto. Ele está cada vez mais perto de nós. Cada dia estamos mais pertinho de Jesus Cristo. Mas nós não podemos esperar Ele chegar para correr aos seus pés. Nós precisamos correr aos pés de Cristo agora. Porque nele vamos encontrar refúgio e principalmente propósito para a nossa vida. Amém? Encerrando, Cristo diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, queridos? Mas ele também diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave. Amém, queridos? Então, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e saber que os mistérios de Deus já nos foram revelados. E esses mistérios nos trará algo muito especial se nós seguirmos a Cristo Jesus, pois Ele é o próprio mistério de Deus para toda a humanidade, para toda a existência. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, que a Tua palavra fale melhor em cada coração, que ela venha borbulhar dentro de cada ser, ó Deus, que a ouviu com clareza, que a ouviu com o coração aberto. Que o Senhor possa, Senhor, desvendar os seus mistérios para cada um, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Senhor, que cada um possa nascer de novo, conhecer e receber o Teu Santo Espírito, para que possa, Senhor, crescer nessa sabedoria de Cristo. Senhor, como a Tua palavra que foi lida hoje, Senhor, diz que nós podemos ter acesso a ela. Senhor, então ajuda-nos a ter esse acesso. Mas que não saia da nossa mente e do nosso coração, que precisamos estar em Cristo o tempo todo e buscar nele, Senhor, a nossa salvação. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Agora, Senhor, abençoa cada família. Pai,
guarda-nos nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia. Guarda cada familiar, cada um dos teus servos da tua igreja, não só aqui, mas em todos os lugares. Pai, e que o teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu amado Santo Espírito seja com o teu povo hoje e para sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, amada igreja.